Se você busca ideias de atividades e também algumas explicações aí sobre o uso da tesoura com as crianças pequenas lá na educação infantil, você está no vídeo certo. Fica aqui que hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto que é muito importante. Nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre a importância de introduzir o uso da tesoura na educação infantil e como desenvolver essa habilidade, né? Quais são os passos desse processo todo, que não é um processo simples, não é simplesmente a gente chegar lá na escola ou em casa, entregar a tesoura para a criança e dizer, vamos lá, recorte aí esse desenho. Gente, nós temos um passo a passo aí para seguir, para introduzir a tesoura, né? O uso da tesoura para essas mãozinhas tão pequenininhas. Então fica aqui até o final desse vídeo que eu estou trazendo algumas sugestões e também quero mostrar para vocês como vocês podem fazer isso na prática. O uso da tesoura na educação infantil é muito importante, porque ela ajuda o desenvolvimento, né, da coordenação motora fina, que é tão importante nessa fase. É claro que nós temos todos os pré-requisitos para chegar aí, né, que a gente já sabe, que é assunto para outro vídeo, que é o desenvolvimento do corpo, do amplo, né, da coordenação motora ampla, antes de tudo, mas também o desenvolvimento das mãozinhas, dos músculos das mãos é muito importante. Então, antes da gente entregar a tesoura para a criança, nós temos que desenvolver algumas habilidades para ela depois poder chegar lá na fase da alfabetização e conseguir segurar a caneta e conseguir escrever, é todo um processo. Então vamos falar um pouquinho aqui do que a criança precisa desenvolver antes dela pegar a tesoura, né? Quais são as habilidades que ela precisa desenvolver e quais atividades nós podemos oferecer para a criança para que ela desenvolva esses pré-requisitos. Primeira atividade aqui que eu trouxe para mostrar para vocês que as crianças precisam muito realizar aí no início, né, é rasgar. Então, trabalhar muito essa questão da criança rasgar, tá? Rasgar revistas, né, folhas de revistas, rasgar papel. Você pode primeiramente entregar para a criança papéis, revistas, para ela rasgar livremente, tá? Para ela conseguir fazer o movimento, né, de rasgar, que também é um movimento que precisa ser trabalhado. Depois que ela conseguir rasgar livremente, você pode utilizar essa técnica em algumas atividades, como ela pode rasgar pedacinhos de papel e depois colar numa outra folha sobre algum desenho, enfim, ou para compor algum mosaico, né, em grande grupo até. Então ela pode fazer esse trabalho do rasgado e depois alguma colagem, tá? Como uma sugestão aí de atividade. Além de rasgar, é muito importante que a criança também amasse. Então, atividades de amassar, por exemplo, papel, fazer bolinhas com papel também é bem importante. Então, você pode estar utilizando essa mesma, né, depois dessa atividade de rasgar, ela pode pegar esses papéis que ela rasgou e fazer bolinhas, amassar para fazer algumas bolinhas. Você pode solicitar que a criança faça bolinhas para alguma atividade específica também, mas ela pode fazer bolinhas livremente e estar aí desenvolvendo toda essa habilidade só nessa atividade de amassar, né, de fazer as bolinhas com papel. Outra ideia, outra sugestão e uma brincadeira que as crianças amam é massinha de modelar, né? Não poderia faltar. As crianças adoram brincar com massinha e esse momento da massinha é um momento onde a criança está desenvolvendo muito a coordenação motora fina dela,
porque ela vai trabalhar ali com os dedinhos, né, para amassar aquela massinha com a mão inteira, com os dedinhos também. Então você pode deixar a criança brincar de massinha livremente, não tem problema nenhum. Até pelo contrário, ela vai estar desenvolvendo a sua criatividade e imaginação ali para construir o que ela quiser fazer com a massinha. E você também pode utilizar esse momento da massinha com atividades dirigidas, como por exemplo, vamos fazer a letra do nome, né? Ali no início você pode trabalhar para a criança ir construindo letrinhas, então com massinha, fazer a cobrinha, né, comprida, e aí depois colocar sobre uma letra, a letra do nome ou o nome todo da criança. Então esse momento da massinha é um momento que pode ser repetido por muitas vezes aí na sala de aula, ou em casa com seu filho também. Ofereça massinha de modelar para ele brincar, se divertir muito com esse material, que é um material muito rico para desenvolver a coordenação motora e fortalecer os músculos das mãos também. E se você está gostando dessas dicas, desse vídeo, já deixa seu like, que é muito importante para mim, e se inscreva aqui no nosso canal. Gente, depois que a criança já desenvolveu essas habilidades aqui repetidamente, várias vezes, é claro, você pode estar avançando aí nesse processo, tá? Então ela já está fortalecendo os músculos das mãos, ela já realizou várias atividades de coordenação motora fina, depois de ter desenvolvido também a ampla e juntamente, né, as duas também ali juntas, que é bem importante. Esses desenvolvimentos corporais todos, né, que são realizados como pré-requisitos para a alfabetização, principalmente. Depois de ter realizado muito essas atividades aí de fortalecimento dos músculos das mãos, de desenvolvimento da coordenação motora fina, né, o rasgado, o amassado, a massinha, aí sim nós podemos levar a tesoura e apresentar para as crianças, mas também nós temos que seguir aí alguns passos, tá? Não é só levar a tesoura e vamos lá recortar, tá? Nós precisamos seguir alguns outros vários passos para a criança poder evoluir nesse processo. Então, como a gente pode fazer isso? Você pode levar a tesoura, mostrar para a criança, explicar o uso, né, e tudo mais. E começar com atividades bem simples, então para ela cortar, para ela somente cortar, para ela começar a entender como ela tem que segurar a tesoura, qual é o processo, né, do corte. Então deixe bem livre para a criança cortar, só cuidado, né, cuidado para ela não extrapolar ali. Alguns professores têm um pouco de medo desse momento de entregar tesoura para a criança. É um momento que a gente precisa ter um cuidado a mais, mas a gente sabe que às vezes acidentes podem acontecer, mas a gente precisa ficar de olho mesmo e explicar para a criança o que ela pode cortar, né? Então oferecer os materiais, né, os papéis, o que ela vai poder cortar e explicar bem direitinho o que é permitido, né, usar aí e estar fazendo com a tesoura. Nesse momento ela vai se familiarizar com a tesoura, ela vai aprender como pega, o movimento do corte. Então tudo isso a gente vai mostrando, ensinando para a criança. E aí você pode entregar para a criança revistas ou papéis, né, livremente, para ela poder cortar do jeito que ela vai conseguindo, do seu jeitinho. Então, aos poucos a criança vai começar a pegar, né, o movimento direitinho e vai começar a aprender a cortar. É claro que vão acontecer, né, casos aí de crianças com mais dificuldade, isso é normal, crianças que já vão pegar a tesoura e já vão sair recortando, talvez porque em casa já sabem, né, já tenham utilizado, já sabem recortar, então vai variar muito, né, eu sei por experiência própria que assim, ó, em uma turma a gente tem todas as variações, né? A criança que não consegue segurar e aquela criança que vai aprendendo e aquela criança que já recorta até na linha, né? Então, aos pouquinhos, todas as crianças vão atingir, vão conseguir, né, realizar, mas cada uma com o seu tempo, no seu jeitinho, algumas com mais dificuldades, e aí você pode, né, dar uma atenção especial aí para aquelas que têm mais dificuldade nesse momento. Quando a criança já se familiarizou com a tesoura, já consegue segurar, né, e fazer o movimento, aí você pode estar entregando para ela alguma atividade um pouquinho mais complexa, não muito complexa, mas, por exemplo, cortar a franja de um desenho, de um boneco, ou, por exemplo, essa atividade que eu vou mostrar agora para vocês, que é um leãozinho, para cortar a juba do leão, tá? Então aqui vai direcionar um pouquinho mais essa questão do movimento do corte.
A partir do momento que a criança já domina o uso da tesoura, do movimento, você pode estar entregando atividades para ela recortar linhas, então iniciando por linhas retas, né, e acompanhando a evolução da criança. Você pode depois estar desenvolvendo atividades com linhas curvas, zigue-zague, né? Conforme a criança vai conseguindo evoluir nesse processo, você vai também dificultando, né, para a criança ir aprimorando e melhorando o corte, né, o recorte. A partir do momento que a criança já consegue ter o domínio da tesoura, então você pode entregar para ela atividades um pouco mais complexas, né? Como o recorte de uma gravura, de letras, de números. Aí nesse momento, né? A partir desse momento, você já pode estar entregando para ela atividades mais difíceis para ela realizar e recortar aí do jeitinho dela. É claro que no começo vai ser um pouquinho mais difícil, talvez ela não consiga ainda cortar na linha, mas tudo é questão de treino de habilidade, né? De desenvolver, então de praticar nesse caso. Essas atividades todas devem ser realizadas aos poucos, gradativamente e repetidas vezes, como eu já falei. Então você vai entregar a tesoura para a criança em vários momentos, né, do dia, da semana, enfim, a criança vai evoluindo aos pouquinhos. E quando ela tiver já demonstrado o domínio, né, da tesoura, aí sim você pode estar entregando para ela gravuras, formas geométricas, letras, números, né? Quando ela conseguir ter o domínio da tesoura, porque senão é uma frustração para ela, né? Você exigir ou você entregar algo que ela ainda não consiga realizar. Então, por isso é muito importante acompanhar esse processo e entregar atividades para a criança a partir do momento que ela já é capaz de realizar, não é mesmo? Isso é muito importante. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, dessas atividades. Espero que vocês consigam realizar aí com as crianças. E se você tiver alguma dúvida em relação a esse conteúdo, ou também alguma contribuição, uma sugestão, algo que você realize aí com as suas crianças, deixe aqui nos comentários, porque eu gosto muito de ler os comentários de vocês e essa contribuição de vocês aqui é muito importante para mim e para todos que assistem e acompanham aqui o nosso canal. E caso você ainda não seja inscrito aqui no nosso canal, se inscreva para acompanhar todos os nossos vídeos. Deixe o seu like aqui nesse vídeo se você gostou. E agora eu vou deixar aqui essa sugestão aqui de vídeo para você assistir, que você com certeza vai adorar. E é um assunto muito legal também, muito importante aí para trabalhar com as crianças. E nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!